a gente já sabe, então, o que é uma porcentagem e sabe o quê? Sabe o que é a regra de divisão. Então, vamos lá. Então, a gente vai aprender agora como finalmente calcula, ou relembrar, né? Pode ser que alguém já saiba, como calcular a porcentagem. Então, finalmente, como calcular a porcentagem? Então, tem vários métodos. Aí vocês, cada questão tem um método que é melhor. Certo? Não vou dizer, qual é o melhor jeito de calcular porcentagem? Tem vários métodos, certo? Então, vou explicar os principais aqui, né? A primeira traz um assunto muito importante, que também cai no Enem, certo? Que é regra de 3. Então, a regra de 3 é um assunto que também vocês devem revisar, porque a regra de 3 não serve só para calcular porcentagem, certo? Serve para calcular outros tipos de problema, porque a regra de 3 ela envolve dois assuntos bem importantes, que é a razão, quando a gente estuda a razão, e proporção. Então, razão e proporção, você já ganha também algumas questões, porque às vezes sempre cai uma questão de razão ou proporção. Proporção é mais ou menos quando você tem uma foto, por exemplo, 3x4 e uma foto normal, certo? Tem uma proporção entre elas, certo? Que uma é equivalente à outra, certo? É como se fosse uma ampliação. Aí é um assunto bem importante, mas a gente só precisa da regra de 3, saber calcular uma regra de 3 para calcular uma porcentagem ou uma transformação, né, de porcentagem em fração com denominador igual a 100. Ou seja, também a gente pode usar o assunto que a gente estudou na última atividade, né? Que é fração de uma quantidade, porque a gente viu que a porcentagem é uma fração, né? Então, a gente pode tirar a porcentagem de algo, ou seja, a fração de uma quantidade. Então, aqui, muito importante também, porque é um assunto que está ligado, né? Você pode, se você souber a fração de uma quantidade, você pode saber fazer uma questão de porcentagem. Ou, se não, também, você pode transformar, né, a porcentagem em número decimal. Como a gente viu, né, a porcentagem a gente pode transformar em um número decimal. Aí, isso aí envolve botar operações, mas botar aqui números decimais, que também são assunto que aparece muito, né? Porque às vezes não é nem as questões não é 100% bonitinha assim que você divide e sempre tem uma conta exata, não. Às vezes você pega dois números decimais e tem que dividir, certo? Por isso que é importante eu não só saber dividir número natural, né? Número com vírgula é importante também. Beleza? Então são três assuntos, né? Regra de 3, fração de uma quantidade e números decimais. Então, vamos ver, por exemplo, como seria o cálculo ou seja, calcule 40% de 90. Então, eu quero agora, veja, eu quero tirar 40% de uma quantidade. Ou seja, por exemplo, você está numa loja, comprou um monte de roupa e, se você levar mais um, você ganha 40% de desconto. Aí, como você saber se esse 40% é uma promoção mesmo, que vai me ajudar, ou eu vou pagar mais caro por aquilo? Aí você tem como calcular 40% de 90, né? Vamos ver as opções. Eu, particularmente, gosto muito de usar a regra de 3, mas tem vários casos, certo, que você pode usar. Vamos calcular usando a regra de 3.
Então, a regra de 3, ela se baseia em você comparar duas grandezas, certo? Só que no caso da porcentagem, quer dizer, duas ou mais grandezas. Vou colocar aqui comparação de grandeza. Só que na porcentagem, a gente sempre tem só duas grandezas, geralmente. Duas grandezas na porcentagem. Que aí eu posso dizer qual é, né? As duas grandezas na porcentagem é justamente o valor e a porcentagem. Vou colocar aqui, fica melhor. Que é o valor e a porcentagem. Então, as duas grandezas geralmente envolvidas no problema desse tipo é você saber quem é o valor e saber quem é a porcentagem. Como é que a gente faz a regra de 3? A gente compara. Então, vamos comparar. A gente sabe que as grandezas elas vão estar envolvidas proporcionalmente. Então, uma proporção é sempre uma igualdade entre razões. Aí eu vou dizer o seguinte: então, você tem que saber quem é o seu valor e quem é a sua porcentagem e saber qual é a ideia. Qual é a ideia? Por exemplo, meu problema é tirar 40% de 90. Eu sei que o meu valor ele é 90. Só que meu valor é o meu total. Meu total vai ser representado por uma porcentagem. Aí eu vou querer que vocês me respondam. Qual seria a porcentagem que vai representar o 90? Imagine que o 90 seja o seu todo. Por exemplo, aí você, numa prova, acertou todas as questões. Então, você acertou quantos por cento? E aí? Me respondam aí essa dúvida. 90 é o meu valor, é o meu total. Qual seria a porcentagem que representa o meu total? Isso. Alguém tem dúvida que é 100%? A minha porcentagem é 100%, é tudo. Por exemplo, eu acertei 100% das questões, então eu acertei foi tudo. Então, 100% é a minha porcentagem. Beleza. Aí eu quero saber o seguinte: meu problema é tirar 40% de 90, ou seja, eu quero saber quanto é que vale, ou seja, qual é o valor, eu não sei, então eu vou chamar de X, que vale 40%. Então, eu montei a minha porcentagem, e em caso de porcentagem, elas são diretamente proporcionais. Ou seja, eu não preciso inverter as frações. Porque se eu aumento o valor, aumenta a porcentagem. Então, a minha fração aqui, né? A minha proporção, ela sempre é diretamente proporcional. Aí, quem tem dúvida, pode revisar depois o que são grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcional. A porcentagem aqui nesse problema ela vai ser diretamente proporcional. Então, quando um valor aumenta, a porcentagem também aumenta. Se fosse inversamente, teria que um aumentar e a outra diminuir. Então, aqui vai ser 90, certo? Está para x, né? A mesma coisa, você tem 100, vai ter uma proporção aqui com 40. Então, isso aqui é que a gente chama de proporção, que é a igualdade entre duas razões. E resolver uma proporção, ou seja, eu quero descobrir o valor de x que iguala essas duas frações, né? O valor de x que ele consegue igualar esses dois resultados, ou seja, proporcionar, como se fosse equilibrar essa razão aqui que eu fiz. Então, como é que eu faço isso aqui? Isso aqui a gente usa uma regra, né? Que acho que vocês lembram, que é meios pelos extremos. A gente vai estar multiplicando, né? O número de baixo com o de cima, e o de cima com o de baixo, né? Que a gente fazer isso aqui. Geralmente a gente começa com x aqui. Pega aqui 100 vezes x, né? E iguala a 40 vezes 90, porque isso aqui é uma regra, certo?
É o resultado fundamental da proporção. Se você multiplicar os meios pelos extremos, né, você sempre vai ter o mesmo valor. Tem que ter o mesmo valor. E veja que isso aqui é o quê? Isso aqui é uma equação do primeiro grau, porque eu quero achar o valor de x. Então, x tem grau 1, então é só resolver essa equação do primeiro grau. Que aqui 100 vezes x vai dar 100x, né? Porque letra e número eu não posso fazer nada, só juntar. E 40 vezes 90, como é número, né? É só multiplicar aqui, né? Aí eu posso multiplicar ou fazer uma regra aqui, né? Quando tem zero assim e não tem vírgula, eu posso fazer assim, ó. 4 vezes 9, 36. E só acrescentar os zeros. Que sobrou. 4 vezes 9, 36. E acrescento os zeros. Ou multiplicar. 40 vezes 90. Mas eu não vou fazer não isso. Aí vocês tentem fazer, mas é a mesma coisa. Então, o x é que ele está multiplicando. Como eu quero achar o valor de x, veja que aqui tem 100x. Eu não quero 100x, eu quero só o valor de x. Então, aqui eu posso fazer o quê? Como tem 100, né? Eu posso dividir 3.600 por 100. Passar o 100 dividindo. Quando eu passo 100 dividindo, o valor de x vai ser igual a 36. Que é só cortar os zeros aqui ou fazer a divisão. Outra coisa importante, né? Se você tiver uma divisão, uma fração, que tem o mesmo número de zeros, você pode cortar esses dois aqui com esses dois. Aí sobra 36. Beleza? Que aí está simplificando. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então quer dizer o seguinte, como x é 36, quer dizer o seguinte, que o valor 40% de 90 é igual a 36. Certo? Ou seja, 36 é equivalente a 40% de 90. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida nessas contas? Ficou claro ou não entenderam? Podem falar aí. Tranquilo calcular a porcentagem por regra de 3? É lógico que aqui está explicado, né? Tem muita coisa, mas eu poderia simplificar algumas coisas. Mas está tranquilo, né? Beleza, então esse aqui foi calculando por regra de 3. Vamos fazer agora por... E se tiver dúvida, pessoal, não tem problema de perguntar, não. Eu posso explicar novamente sem nenhum problema. Vamos tentar aqui agora ver por fração. Como é que eu respondo isso usando fração? Então, o que é isso? É tirar 40% de 90. Mas lembre o seguinte, ó, veja que esse é um pouco mais simples, porque esse problema não é, assim, um problema complicado. 40% de 90, lembre que 40% é 40 sobre 100. 40 sobre 100 de 90. Então, veja, 40 sobre 100 de 90. O que é isso? É uma fração de uma quantidade, que foi o que a gente estudou no assunto anterior, né? Que lembra que eu faço o que aqui? Divide por 100, né? E multiplica por 40, ou multiplica por 40, né? E divide por 100. Porque aqui é a mesma coisa. Você vai ver o que é mais fácil, certo? Mas você pode fazer o seguinte aqui, ó. Nessa conta aqui, você pode fazer o seguinte. 40 vezes 9 dá 360, né? Dividido por 100. Aí lembra, qual era a regra? Quando você divide por 100, você anda o número duas casas para decimais para a esquerda. Então, anda aqui, ó, uma. Opa, peraí, tem algum detalhe aqui. 40 sobre 100, tá certo, né? De 90. Então, porque aqui é 90, né? Já ia dar diferente. Aqui é 90, certo? Então, aqui vai dar 3.600. Aí eu preciso nem usar vírgula aqui, né? Só cortar os zeros. Bota aqui esse com esse, daqui 36. Então, veja que, usando fração, deu o mesmo resultado. Foi mais simples? Foi, mas como eu disse, cada problema vai ter um jeito mais simples e outro jeito mais longo. Mas você observe que eu cheguei no mesmo resultado.
Eu gosto da regra de 3, mas isso aqui, se fosse problema 40% de 90, eu podia fazer assim também. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nesse exemplo de fração, que é o que a gente estudou na aula anterior, né? Tirar uma fração de uma quantidade. Não, né? Tranquilo. Né? E por último aqui, quer dizer, o último desse exemplo, é o número decimal. Então, 40% de 90. Lembre que 40% de alguma coisa é 40 sobre 100. Só que esse 40 sobre 100, eu posso fazer o quê? Transformar ele no número decimal, que é 0,4, né? É só a gente fazer a mesma coisa que eu fiz lá no início. Então, 0,4, 40 dividido por 100. Então, eu posso fazer o seguinte, pegar esse número 90, que é o meu total, e multiplicar ele por 90. Se eu multiplicar 0,4 por 90, vai dar aqui 0, 0, porque aqui dá 0. 9 vezes 4 dá 36, vão 3. 9 vezes 0 dá 0, né? Mais 3, 3. Então, aqui vai dar 0, 6 e 3. Só que como é um número decimal, eu tenho que contar quantas casas tem. Aqui tem uma. Então, esse número aqui vai ter uma vírgula. Então, isso aqui vai ser 36,0, que eu não preciso colocar. Isso aqui é a mesma coisa que 36. Então, veja que com o número decimal também deu o mesmo resultado. O número decimal é um pouco mais direto quando é uma quantidade, mas às vezes o problema ele não serve, depende da questão. Beleza? Tranquilo até aí, né? Então, foram exemplos sobre tirar uma porcentagem de um valor. Certo? Você tem um valor lá e quer tirar uma porcentagem daquilo. Então, são 3 tipos de conta. E vocês escolhem a que for melhor. Depende do problema. Veja por quê. Ó, o segundo problema seria o seguinte. 90 corresponde a 40% de qual valor? Então, veja que esse problema vai mudar um pouco. Deixa eu colocar aqui, problema 2. 90 corresponde a 40% de quanto? E aí, eu posso botar aqui que é 36 já? Ou não? E aí, 90 corresponde a 40% de qual valor? Eu posso botar que já é 36? Acha que não, né? Mical disse que não. E aí, alguém tira a dúvida dela ou também está na dúvida? O que ela falou, acha que não, é justamente nós não pode achar isso, porque é o seguinte, mesmo confundindo, aqui é o seguinte, ele diz o seguinte, que 90% já é, ele é 90, já é 40% de alguma coisa. Certo? Então, ele não está dizendo que quer tirar 40% de 90. Ele quer que você diga qual o valor que corresponde a 90, sendo 40% desse resultado. Então, como é que a gente faz isso interpretando? Se a gente for usar regra de 3, a gente vai observar que esse problema ele se resolve tranquilo, por quê? Veja que lembra, regra de 3 eu tenho duas grandezas. É o meu valor e a porcentagem. Eu sei o seguinte, que o problema diz que 90, então 90 é o meu valor, ele vale 40% de alguém, né? Então, eu vou botar aqui que vale 40%.
Então, meu valor é 90, vale 40%. Então, vale 40% de quanto? Então, o meu quanto eu vou chamar de X. Só que a minha porcentagem de X agora vai ser o 100%, porque agora eu quero achar o todo, né? Então, como eu quero achar o todo, então eu tenho que calcular agora, descobrir quem é 100%, né? Quem é o todo. Então, como eu sei que elas são proporcionais, então eu já posso usar aqui a regra de 3. Veja que meu valor é 90, então 90 sobre x tem que ser igual a 40 sobre 100. Aí eu faço o meio pelos extremos, 40x igual a, quer multiplicar esse por esse, né? E esse vezes esse. 100 vezes 90, então aqui vai dar 40x igual a 900, x igual a 900, passa dividindo 40, certo? Vou cortar aqui para simplificar, vai ficar x igual a 90 sobre 4. E aí, quanto é 90 sobre 4? 90 sobre 4. Na verdade, aqui é 90 vezes 100, dá 9.000. Né? Estou aqui engolindo os zeros. Dá zero, dá 900. 900 dividido por 4. Então, quando eu for fazer a divisão, aqui vai dar 2, né? 2 vezes 4, 8. 8 tirar 1, 9 tirar 8, 0. 1, né? Desce o 0. 2 vezes 4, 8 de novo. Desce o 2. 0 vezes 5. 5 vezes 4, 20. Então, meu x aqui é igual a 225. Ou seja, se eu tirar 225, se eu tirar 40% de 225, eu vou achar que isso aqui é 90, certo? Então, essa é a resposta. Assim, deixa eu colocar aqui embaixo, porque senão vai confundir, né? Vou colocar aqui. Assim, 40% de 225 é igual a 90. Então, veja que foi um problema diferente, né? Que aqui eu quis achar o todo. Lá no anterior, eu queria achar uma parte. Então, regra de 3, nesse caso aqui, vai ajudar você a perceber que você não quer tirar 40% de 90. Porque tem muita gente que olha assim a questão, tenho 90, tenho 40, eu vou tirar 40% de 90. Mas não, aqui é diferente. Aqui ele pede para você achar quem é o 100%. A interpretação aqui é importante para você estar entendendo essa parte, certo? E aí, deu para entender, Mical? Espero estar falando seu nome correto, certo? Porque às vezes eu não pronuncio o nome correto das pessoas, mas todo mundo deu para entender aí? Quem ficou em silêncio na dúvida? Ficou clara a diferença? Sim, né? Então, muita atenção no problema. É bom a gente interpretar, por isso que é importante ler, praticar, né? Para ler mais rápido também. Não adianta você estar numa prova do Enem, passar meia hora para interpretar uma questão. Mas isso aí você ganha com prática, certo? Você vai praticando e vai conseguindo interpretar as questões mais rápido. Quanto mais questão, mais prática você ganha. Então, vamos ver mais um exemplo, acho que é o último. O terceiro exemplo que eu quero trazer hoje seja o seguinte: 90, novamente, né, corresponde a quantos porcentos de 540? Então, veja que agora é um pouco diferente, né? Também. Eu tenho 90 e quero saber quantos por cento
esse 90 representa em relação a 540. Então, veja que agora eu não quero o valor, eu quero a porcentagem, né? Então, veja como é importante eu saber isso aqui, porque valor e porcentagem vão estar sempre relacionados. Então, se eu omitir um, eu posso achar o outro, eu posso achar esse omitido tendo o valor do outro, né? Então, valor e porcentagem. Então, veja o seguinte, eu quero saber quantos por cento 90 vale em relação a 540. Então, veja que o meu valor 540 é o que a gente vai chamar de 100%. Meu 540 é o meu 100%. E agora eu quero saber o 90 vale quantos por cento em relação a 540. Então, novamente, eu vou fazer uma conta de porcentagem. Então, aqui eu vou fazer o quê? 540 está para 90 e 100 está para x. Então, novamente, eu vou fazer aqui, ó, 540 x igual a 100 vezes 90, né? Então, porque eu fiz aqui meio pelos extremos, esse multiplica esse, mas sempre eu começo por que tem a letra, que aí já fica do lado de cá, aí não precisa fazer nenhuma coisa a mais, né? Aqui vai dar 540x, né? Igual a 9.000. Aí eu vou fazer o que aqui? Geralmente, quando aparece... Vou dividir logo, que aí fica mais claro. Mas eu já podia ter cortado os zeros antes aqui. 9.000, né, dividido por 540. Para facilitar a conta, né, por não dividir o número grande, posso cortar esse zero com esse zero. E aí, x vai ser igual a 900 dividido por 54. Aí eu vou pegar aqui 900, dividir por 54. Aí eu coloco aqui. Por 90, né? Tem que ser por 1, que vai dar 54. 54 aqui vai ficar 6, né? 10 tira 4, fica 6. Pedir emprestado era 8. 8 tira 5, fica 3. Aí desce o 0. Aí 54, para chegar em 30, 360. Eu tenho que estar ok na tabuada, né? 6 vezes 54 vai dar 324. Isso aí eu não vou fazer, mas vocês podem verificar. Aí, como é que você sabe o número perto? É só você olhar que quando eu faço 6 vezes 5, dá 30. Então, fica um número próximo de 300. Então, aí eu posso ver se é por 6, por 5 ou por 7. Certo? Número próximo. Aí aqui vai ficar 6, 36 de novo. Então, veja. Para mim continuar, eu coloco um 0 e a vírgula. Aí veja que dá 360 de novo. Então, é por 6. Aí vai dar 324. Aí sobra 36 de novo. Eu boto um 0 e outro 6. Então, veja que sempre vai ficar acontecendo isso. Ou seja, quando eu pego o x, isso aqui vai dar 16,66, né? 666. E não para, né? Aí a minha resposta não é isso, eu tenho que adaptar, porque aqui o x está em porcentagem. Ou seja, o meu x aqui ele é igual a 16. Se eu quiser, eu posso aproximar aqui, mas eu não vou aproximar, não. Vou botar 16,66. Não, vou aproximar. Vou botar aqui aproximadamente 16,7%. Certo? Eu aproximei. Mas aproximei demais. Vou botar aqui 67. Pronto. Aproximei pelo 7. Então, o x é aproximadamente esse valor. Aí, geralmente, questões desse tipo, na prova, ela tem quanto é que vale em porcentagem aproximadamente. Geralmente não tem um número assim quebrado. 16,77. Podia ter 16 ou 16,6, certo? Mas é aproximado, não é exatamente isso. Se eu botar na calculadora, não vai dar o número completo. Mas vai dar bem próximo. A maior quantidade de 6 possível vai dar bem mais próximo. Então, quer dizer que meu x aqui é aproximadamente 16,66%. Ou 7. Beleza? Então, esse aqui foi o contrário. Ele deu os valores e pediu a porcentagem. Mas aí, com a regra de 3,
eu posso ter uma visão do que eu vou calcular. Beleza? E o nome disso aqui que deu, né? Se vocês não lembram, isso aqui se chama dízima, né? Periódica. E os números podem apresentar essa dízima, né? Essa repetição. E aí também é importante saber calcular números desse tipo. Mexer, né? Porque nem sempre aparece número redondo, né? 540, 100, 90, certo? Mas com a prática você vai pegando. E aí, pessoal, alguma dúvida? Até aí, alguma pergunta? Algo que não ficou claro? O que vocês têm a perguntar? Tranquilo? Então, se a próxima atividade for sobre esse assunto, tranquilo, né? Tranquilo, né? Beleza. Então, vou encerrar essa parte aqui.